Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante, a Ordo Salutis, que significa a ordem da salvação. Isso é muito importante você saber. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acabam invertendo o conceito na sua própria mente sobre a ordem da salvação. Por exemplo, a maioria das pessoas elas acreditam assim, que, enfim, primeiro o ser humano ele tem que escolher crer, ele tem que vir dele a iniciativa, né, de capacidade de escolha. Primeiro o ser humano ele se arrepende e crê. Aí depois disso é que o Criador ele faz o ser humano, enfim, nascer de novo e aí ter uma nova vida. E aí entram já alguns equívocos, porque aí a maioria também pensa que pode perder essa salvação já ganha, já adquirida. Então entram muitos equívocos aí teologicamente falando. E qual a importância de saber disso? Bom, a importância é total. Porque se você tem uma compreensão equivocada quanto a isso, você pode ter na sua mente um equívoco doutrinário. E esse equívoco doutrinário ele pode levar à consequência de você estar atribuindo a si o mérito da salvação. E aí que está o problema. O problema é só esse. É você querer ter algum mérito na salvação. Que a Bíblia claramente diz que pertence totalmente ao Pai e ao Messias. Foram eles que realizaram toda a obra salvífica, do início ao fim, até antes do início e depois do fim. Nós já abordamos aqui os vídeos sobre isso, né? Nós já falamos sobre predestinação, livre-arbítrio, eleição, né? Condicional e incondicional. Nós já falamos sobre a expiação limitada ou ilimitada. Nós já falamos sobre a graça resistível ou irresistível. Nós já falamos sobre depravação total, acho que eu comentei isso. E falamos também sobre a queda da graça ou perda da salvação. Já vai uma aulinha aqui de português para você. Não é perca da salvação. Algumas pessoas falam assim, ele estava pensando lá na perca da salvação, ela achava que era perca da salvação. Não é perca, tá? É perda da salvação. Perda da salvação. Perca você usa em outras frases, outros sentidos, tá? Então, voltando ao assunto aqui, tá? Passou português, vamos voltar para esse estudo, né, bíblico, teológico, vamos dizer assim. Então, vamos ler, né, para a gente entender do que se trata. Eu vou abaixar aqui um pouquinho para você ver um gráfico, que nós vamos ver depois esse gráfico, tá? Olha lá, vou abaixar aqui, vou passar rapidamente ao estudo e depois eu vou comentar. Eu só quero mostrar aqui o gráfico, esse gráfico, para você compreender, e esse gráfico. A maioria das pessoas acreditam nessa ordem aqui. Nessa ordem aqui. Ou seja, primeiro o Criador, ele escolhe as pessoas, ele elege as pessoas, mas baseado em presciência. Ou seja, o Criador ele teria que consultar o futuro para saber quem vai crer. Ou seja, ele ainda não sabia, ele vai ter que consultar para ver quem vai crer, né? Então isso seria a eleição condicional, chamada assim. Nós já vimos aqui biblicamente sobre isso, né? Depois eu vou comentar. Então o que acontece depois? O Criador ele faria a expiação através do Messias, ou seja, o Messias morreu por todos, morreria por todos, né? Depois o chamado seria aí para o homem, para o ser humano, e isso se chama graça preveniente, ou seja, é só uma provisão, não é nada efetivo, ele está provendo a graça previamente, né? De forma que o homem é que tem que aceitar, cabe ao ser humano aceitar. Isso aqui é uma visão distorcida da Bíblia e da realidade, né? Porque aí depois o que acontece? Segundo a ordem da salvação arminiana, vamos dizer assim, que é herética, a fé, então, o homem é que teria que crer. Já vimos aqui em Efésios 2:8-9, não é bem assim, né? A fé é um dom também. A regeneração, então, depois que o ser humano crê, daí que o Criador regenera a pessoa. Será que está certo isso? Ou a regeneração vem antes para que depois você possa crer? Depois da regeneração vem a justificação, você é justificado, né? O sacrifício do Messias faz ação em você. Então isso aqui seria uma ação tanto do Criador quanto do ser humano, ou seja, um sinergismo.
nós já vimos que isso é heresia, e depois, só na última instância, lá que o Criador ele glorifica a pessoa, é só o Criador que faz. Isso pro salvo. Pro perdido, a ordem então, do início é a mesma coisa, mas chega aqui, o ser humano rejeita a graça, e então ele é jogado à perdição, né? Também tem a possibilidade de perder a fé, rejeição do livre-arbítrio. Nossa, tem duas heresias aqui nessa. Lamentável. Então é complicado. Na verdade, essa rejeição do livre-arbítrio aqui seria aqui, né? A pessoa cai e volta para a rejeição. Ou seja, nossa, é uma heresia terrível, porque assim os arminianos, muitos pelagianos também, eles creem na seguinte heresia, olha só. Você creu, aí você foi regenerado pelo Criador, beleza. Aí nesse momento aqui, na justificação, você rejeita, porque você usa o seu livre-arbítrio, né, suposto livre-arbítrio, você rejeita a fé. Aí você perde a sua salvação já adquirida. Você já foi regenerado, você perde a salvação. Incrível, né? Já abordamos esse vídeo aqui, esse assunto aqui no vídeo sobre perda da salvação, queda da graça. Aquele que está no Messias, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não tem como voltar. Tudo já se fez novo. O velho homem morreu. Mas os armênios creem que pode perder a salvação, já ganha, é lamentável. O Criador está lá, regenerando e tirando a salvação. Toda vez. Repetidamente. Não. Então assim, aqui daí temos a outra, né, a outra visão, que é a visão correta da ordem da salvação. Então, eu vou explicar esses gráficos, tá? Então assim, aqui, a expiação, enfim, toda a ordem, né? Só que esse vídeo vai ficar longo, eu vou ter que fazer novos vídeos, é muita coisa, mas eu vou explicar sobre esse gráfico no próximo vídeo, porque aí a gente consegue explicar melhor, né? Você não vai perder tanto tempo aí, né, num único vídeo, tá? Então assim, verifique a sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações, também por e-mail, para você não perder os vídeos, porque o YouTube não notifica todos. E eu vou deixar aqui, bom, né, o meu canal aqui, o corte do Rômulo no YouTube, inscreva-se aqui também, vou deixar aí na descrição esse link, para você se inscrever lá, porque tem vídeos aqui bem interessantes. E o meu canal secundário, corte do Rômulo, vá para lá. E não perca os próximos vídeos, nos próximos vídeos vou abordar esse assunto bem interessante. Até agora você pode estar pensando equivocadamente aí. E saber disso é muito importante, tá? Então é isso. Deixa o like, compartilha, grande abraço e fique na paz.